Começamos na semana passada uma série de estudos a respeito dos 4 evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Semana que vem, a gente vai dar uma pausa nesse estudo por conta do feriado. Nós estamos imaginando que talvez alguns de vocês estejam fora da cidade. Então, para respeitar o seu momento de lazer, a gente vai dar uma breve pausa na série e na semana seguinte a gente vai retomar com o nosso estudo a respeito do livro de Lucas, tá bom? Outra coisa que eu já quero preparar você, a partir do próximo mês, a partir do sábado 7 de dezembro, o nosso horário desse nosso encontro, ele vai ser alterado. Nós vamos passar o nosso encontro das 16 para as 17 horas, tá bom? Então você ganha uma horinha aí na sua tarde e a partir das 17 horas a gente vai se encontrar aqui. Nas próximas semanas a gente vai te relembrando aí para você ficar por dentro dos nossos horários, nossos eventos aqui, os novos acontecimentos que virão. Muito bem, nós intitulamos a série que nós estamos estudando a respeito dos evangelhos como registradores, porque nós acreditamos que esses homens, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles fizeram apenas um registro, mas que o autor, como é o autor da palavra de Deus, o autor é Deus, através do Espírito Santo, a inspiração que ele dava para esses homens escreverem os livros sagrados. Eu queria começar hoje contando para você uma história legal, a história de uma personalidade. Esse homem aqui, o nome dele é Kevin Briggs. O Kevin, ele era um patrulheiro lá na Califórnia e a patrulha dele pegava em algum momento a ponte Golden Gate. A ponte Golden Gate é disparado um dos maiores e melhores destinos turísticos que tem. Muitas pessoas vão até lá, todos os anos, para conhecer. Ela é, inclusive, tida como a ponte mais visitada do mundo. As pessoas querem muito ir para lá para conhecer a Golden Gate. Às vezes eu tenho dúvida se as pessoas querem ir lá tanto para conhecer a Golden Gate ou se a vontade é mais para ir na Ross, na Marshalls, para fazer algumas compras, né? Lá nos Estados Unidos. Mas eu acho que tudo está bem enquadrado. Em 1994, quando ele fazia uma patrulha, passando ali pela Golden Gate, ele se deparou com uma pessoa parada, no meio da ponte, encostada no parapeito e olhando para a água. Ele achou aquilo meio estranho e ele se aproximou daquela pessoa. E ele chegou até aquela pessoa dizendo assim: boa tarde, meu nome é Kevin, eu sou um patrulheiro e eu queria saber se eu posso ficar um pouco aqui com você. A pessoa olhou para ele e disse: fique à vontade. Ele se aproximou e perguntou para a pessoa se ela estava de passagem, se ela precisava de ajuda, se ele poderia servi-la de alguma maneira. E a pessoa respondeu para ele que não, que ela já sabia para onde ela ia. E ele falou assim: para esse lugar que você pretende ir, você aceitaria uma companhia? E a pessoa respondeu que não, eu pretendo ir sozinha. Ele falou assim: e depois disso, para onde você vai? Após você realizar aí o seu plano, o que você acha que vai acontecer com você? Como vão ser os seus próximos passos? E ele disse que nessa hora a pessoa ficou meio pensativa, o que ela ia fazer ou não. E ele continuou a conversa com essa pessoa, e foi quando ele conseguiu resgatar ou convencer a primeira pessoa com quem ele teve contato nessa ponte que gostaria de cometer suicídio. E a partir desse momento ele voltou, contou para os seus colegas, para os seus superiores, e alguns dias depois, fazendo a sua patrulha, ele conversou com outra pessoa que queria suicidar. E depois outra, e depois outra, e depois outra, e até a sua aposentadoria, o registro que nós temos é que Kevin Briggs impediu o suicídio de 200 pessoas. Gostariam de pular da ponte. E dentre tantos fascínios que a Golden Gate tem, eu esqueci de falar um deles, a Golden Gate também é uma das pontes onde mais acontecem suicídios nos Estados Unidos. Um dos lugares prediletos para que isso daí aconteça, essa prática seja resultante. Eu tenho uma outra imagem interessante da maneira como ele fazia. Essa é uma foto dele conversando com alguém que, como você vê, já tinha destino certo, já sabia o que fazer. Uma das pessoas que foram resgatadas por ele, depois dando uma entrevista,
a pessoa explicou que ela não queria pular, mas ela sonhava que tivesse alguém que a impedisse de fazer isso. E ele ficou depois conhecido como o protetor ou o guardião da ponte Golden Gate. Perguntaram para ele por que ele decidiu fazer isso, por que ele decidiu se envolver nesse tipo de coisa. Eu esqueci de te dizer que conforme os anos foram passando, criou-se uma patrulha específica para a ponte. Sempre tem alguém na ponte, para ver se tem alguém querendo pular. E assim poder salvar a vida dessas pessoas. Mas por que você decidiu fazer isso? Por que você decidiu se envolver justamente nisso? E ele falou assim, quando eu decidi me tornar um patrulheiro, um policial, eu fiz um juramento, e dentro do nosso juramento eu fiz uma promessa de que eu estaria à disposição da sociedade para proteger e para servir. Proteger e servir. Ele hoje é um homem aposentado, se tornou um palestrante, e a ideia central da palestra que ele presta é essa. Nós devemos proteger e servir uns aos outros. Essa ideia de Kevin Briggs é com certeza também a ideia central do Evangelho de Marcos, do livro de Marcos. Quando o autor do livro de Marcos, que eu pretendo agora já na sequência dizer para você quem é, quando o autor do Evangelho de Marcos escreveu esse evangelho, a ideia dele era essa: mostrar Jesus como um servo. Mesmo sendo um rei, mesmo sendo o dono de tudo e o criador de tudo, mesmo sendo todo-poderoso, ele escolheu servir. Nós acreditamos que o Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, por isso o Evangelho leva o seu nome. Esse registro provavelmente foi feito no ano 64 depois de Cristo, quando Marcos estava na cidade de Roma. E agora a gente já vai para uma parte que você vai participar aí. Marcos, ou João Marcos, ele tinha um público específico, um público-alvo, e ele gostaria que esse evangelho atingisse inicialmente um grupo de pessoas, e essas pessoas eram as pessoas do local onde ele morava quando ele escreveu, que eram os romanos. Por que essa informação é importante para a gente? Semana passada, a gente viu que o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. A intenção de Mateus era mostrar para os judeus que Jesus era o Messias. Então, Mateus, por exemplo, como Wesley falou para a gente semana passada, Mateus, quando ele escreve seu Evangelho, ele coloca uma genealogia de Jesus. Ele tenta provar quem era Jesus, de onde Jesus veio e que Jesus poderia ser, de fato, o Messias. Marcos não tem essa pretensão. Se você pegar no capítulo 1, do verso 1 do livro de Marcos em diante, você vai ver que Jesus já nasce grande no livro de Marcos. Ele não fala como Jesus nasceu. Ele não fala de genealogia. A intenção de Marcos era mostrar para os romanos que viviam sobre um governo ditatorial, sobre impostos dificílimos. Eles sempre estavam na pior. Olha, ser romano nessa época não era fácil. Não ser romano era pior, mas para os romanos também não era uma coisa simples. Os impostos eram altos, eles não tinham confiança nos poderes, nas instâncias às quais eles serviam. Era difícil para conseguir um bom lugar para morar, era difícil para conseguir um bom emprego, um bom lugar para trabalhar, para você se manter. Ser empreendedor nessa época, então, era uma coisa dificílima. Não, gente, eu não estou falando do Brasil. Eu estou falando de Roma, lá no ano 64 depois de Cristo. Parece que as coisas não mudaram muito de lá para cá. Mas a ideia de Marcos era mostrar para os romanos que Jesus podia resolver todas as situações. Que Jesus ele podia acabar com tudo aquilo que estava acontecendo, mas que ele preferia trabalhar de uma maneira diferente. Que Jesus ele preferia trabalhar com as pessoas, individualmente. Tratava cada um pelo nome. Assim como esse guardião da ponte, ele se aproximava das pessoas e conversava com elas. É por isso também que quando a gente olha o Evangelho de Marcos, ele recebe um apelido. É uma maneira pela qual eu acho que você vai acabar não esquecendo. O Evangelho de Marcos ele é o Evangelho da ação. É onde as coisas acontecem. Se você é parecido comigo, eu não gosto muito de lenga-lenga, assim, sabe? Eu gosto de ir direto ao ponto. E se você é parecido comigo, então, o Evangelho de Marcos ele é o ideal para você. Ah, eu nunca li um livro da Bíblia. Eu não sei nem por onde começar. Qual livro eu poderia ler? Leia o Evangelho de Marcos. A história simplesmente acontece no Evangelho de Marcos. Marcos ele vai contando como as coisas eram, como as coisas aconteciam, só que o mais importante,
Marcos, ele está interessado em falar como Jesus fazia as coisas. A palavra imediatamente, ela se repete no Evangelho de Marcos mais de 40 vezes, a expressão, imediatamente. A mulher toca em Jesus e imediatamente ela é curada. Uma pessoa pede ajuda de Jesus e imediatamente Jesus ajuda. Marcos, ele é um cara que gosta das coisas acontecendo e ele queria mostrar isso para os romanos, porque eles eram desse mesmo jeito. Eles queriam ver a coisa acontecendo. No Evangelho de Marcos, você não vai achar muitas lições que Jesus dava. No Evangelho de Marcos, você não vai achar muitos sermões que Jesus fez. Mas no Evangelho de Marcos, você vai ler e entender como Jesus vivia, como ele se aproximava das pessoas. Eu não sei se você já teve essa curiosidade, eu já tive, de tentar imaginar como seria Jesus agora em 2019 morando aqui na cidade de São Paulo. Como que seria esse Jesus? Como que seria esse Jesus caminhando aqui pelas ruas do Anália Franco? Que tipo de roupa que ele usaria? Como ele abordaria as pessoas? Como que ele trataria aqueles que erram? Como que ele trataria aqueles que cometem injustiças? Tudo isso você vai achar lendo o Evangelho de Marcos. É a ação de Jesus, não os seus ensinos. Você vai aprender os seus ensinos através das suas ações, mas não os seus sermões, não as suas falas, não as suas lições, a sua vida, a maneira como Jesus fazia as coisas. Por isso, o Evangelho de Marcos é conhecido como o Evangelho da ação. E uma das palavras que mais se repetem aí no Evangelho de Marcos é a expressão imediatamente. Eu queria falar um pouquinho para você sobre o autor agora do Evangelho, o João Marcos. O João Marcos, ele viu muita coisa acontecendo. Inclusive, tem um texto, eu vou mostrar para você agora, tem um texto do Evangelho de Marcos, está lá no capítulo 14, no verso 51 e no verso 52. Esse texto não está aí no seu guia, você só vai conseguir ver aqui na tela. Ou tá? Tá? Então tá bom, obrigado. Obrigado a mim mesmo que coloquei. O texto fala assim: ora, seguiu certo jovem envolto em um lençol sobre o corpo nu, e o agarraram. Mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Ou seja, você entendeu, né, o que aconteceu aí? O cara saiu pelado, enrolado num lençol. Isso daqui acontece antes de Jesus ser preso. E quando começa aquela correria, no momento da prisão de Jesus, alguém foi tentar pegar, e esse cara é o Marcos, é o autor do Evangelho. Você vê que ele não fala o nome dele, né? Mas ele está falando dele mesmo. E aí, quando eles vão tentar pegar, eles pegam um lençol e ele sai correndo pelado. E larga a situação. É a menção que a gente vai encontrar de Marcos no seu próprio Evangelho. Por que eu escolhi colocar esse momento inusitado para você? Assim como aconteceu com Marcos, talvez seja necessário acontecer com alguns de nós. É claro que eu não estou sugerindo que ninguém saia correndo pelado aqui pelas ruas do nosso bairro, mas às vezes é necessário a gente se despir daquilo que pesa na vida da gente, daquilo que a gente usa para esconder quem a gente é de verdade. Às vezes é necessário a gente se despir, abrir a nossa vida, o nosso coração na presença de Deus, para que a gente mostre para Ele, para que a gente mostre para a gente mesmo quem a gente é de verdade. A gente vive numa época e num tempo em que parece que quanto mais máscaras a gente usa, é melhor. Quanto mais dentro de um formato a gente se apresenta, é melhor. Parece que a gente tem que se enquadrar dentro de algo, e a proposta do Evangelho não é essa. A proposta do Evangelho é que você possa se apresentar, de fato, como alguém, ou quem, da maneira como você é. Esse registrador desse Evangelho, ele era uma testemunha ocular de alguns momentos que acontecem no seu Evangelho, mas não de todos. Uma outra coisa que talvez seja legal de você saber: muitos acreditam que os registros que nós encontramos no Evangelho de Marcos são os registros narrados por Pedro. Era Pedro quem contava para Marcos e depois Marcos colocou no papel, juntando aquilo que ele leu com aquilo que ele ouviu, que lhe foi ensinado, que lhe foi passado por Pedro. Então a gente podia dizer, por que não também, que o Evangelho de Marcos também é um Evangelho segundo Pedro. Muito bem, minha gente. A gente chegou agora no momento mais importante do que eu tenho para falar para você aqui hoje à tarde. Porque
eu queria conversar com você agora sobre o ponto central do Evangelho de Marcos. A parte mais importante do Evangelho de Marcos. E essa sim é a parte que eu não coloquei o texto todo aí para você, e confesso que eu também não vou colocar aqui, porque são muitos versos. Se você tiver acesso à Bíblia, você pode fazer essa leitura depois com calma, mas se você me permitisse, eu queria contar para você um pouquinho do que é essa história aqui, o Marcos do capítulo 10, do verso 35 até o verso 45 falam para a gente. É mais ou menos assim. Jesus estava tentando explicar para os seus discípulos o que aconteceria no futuro. Coisas que ainda viriam. Enquanto Jesus tentava ensinar isso daí para os seus discípulos, eles não estavam conseguindo prestar muita atenção no que Jesus falava. Porque eles estavam mais preocupados com eles mesmos do que com aquilo que Jesus tinha para eles. É muito comum a gente viver desse jeito. Mais interessados na gente do que naquilo que Jesus tem para a gente. E nessa busca, nessa dúvida, nessa ansiedade que eles estavam vivendo... voltou. Nessa ansiedade que eles estavam vivendo, 2 discípulos, Tiago e João, eles chegam para Jesus e falam assim: Jesus, a gente queria fazer um pedido para você. A gente tem algo muito específico e muito especial para pedir para você. E Jesus fala assim: bom, vocês podem pedir, não tem problema. Isso que eu estou contando para vocês dessa maneira está descrito no Evangelho de Marcos. Lá em Mateus, conta essa mesma história, só que de um jeito diferente. No Evangelho de Mateus, fala que enquanto eles estavam com Jesus, a mãe de Tiago e de João fala com Jesus, e não os dois. Independente de quem tenha falado, o pedido era o seguinte: Jesus, a gente só quer uma coisa do Senhor. A gente nunca te pediu nada, mas hoje a gente só quer pedir uma coisinha para o Senhor. Faz o seguinte, quando o Senhor estiver sentado no seu trono, todo-poderoso, rei, bam, permita que um de nós estejamos ao seu lado direito e o outro esteja do seu lado esquerdo. Só isso que a gente quer. Ah, Jesus, olha, quando o Senhor multiplicou pão, quando o Senhor fez esse monte de coisa, a gente ficou na nossa. A gente nem pediu, foi o Senhor, mas agora a gente só quer isso. Coloca a gente numa posição de destaque no teu reino. Jesus responde para eles assim: escuta, gente, vocês acham que vocês são capazes de passar pelo que eu vou passar? Vocês estão dispostos a pagar o preço que eu vou pagar? Vocês acham que vocês têm condições de fazer isso? E os dois falaram assim: claro que a gente tem. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte: vocês vão passar pelo que eu vou passar. Vocês vão enfrentar o que eu vou enfrentar. Isso daí, pagar o preço, vocês vão ter que pagar. Agora, quanto está um do lado direito e o outro do lado esquerdo, isso daí não é comigo, não. É outro departamento. Eu não posso prometer isso para vocês. Acontece que na hora que Jesus deu essa resposta para os dois, vocês devem se lembrar que eram 12 discípulos, os outros 10, eles ficaram loucos. Como pode, cara? Que cara de pau desses dois. Eu lembro quando eu estava no ensino médio, eu tinha 15 anos de idade, no meu primeiro ano do ensino médio. Eu lembro que eu estudava numa escola ali na Lapa, na zona oeste de São Paulo, e eu lembro que tinha eu até era meio um colega meu de sala de aula, não vou dizer que nós éramos amigos, mas um colega. Era um cara cabeludão, ele gostava de tocar guitarra, o cara sabia falar inglês, cara super inteligente assim. Só que ele dormia a aula inteira. Dormia. E eu lembro que na hora do intervalo, ele acordava do sono dele, e eu gostava de jogar futebol, descia para uma quadra que tinha lá embaixo, e atrás da escada, esse camarada, esse meu colega, ele ficava ali com outros colegas dele, e eu não sei direito o que eles faziam, porque eu confesso nunca ter ido até lá, mas quando eu passava por lá, eu só via uma fumaça subindo do lugar onde eles estavam reunidos. E quando terminava o intervalo, ele voltava sempre muito feliz do intervalo, rindo, às vezes com fome, com o olho vermelho, com a boca seca. Não sei direito o que eles faziam lá, porque eu nunca vi. Esse cara, ele não prestava atenção na aula, ele dormia, ele aproveitava o intervalo para fazer esse negócio aí que eu te falei,
E quando voltava no intervalo, ficava meio que rindo sozinho ali na dele e tal. Mas acontecia uma outra coisa com esse cara. Chegava a época da prova. O cara tirava 9 e 10. Toda prova ele tirava 9 e 10. E a gente não entendia como que era esse negócio. E eu tinha 15 anos, eu falei, um dia eu vou ficar perto desse cara porque ele tá colando. Eu quero ver como que ele faz para colar, porque vai que dá certo, né? Para aprender. E ele não colava. Ele sabia o negócio, cara. Um dia, quando o professor deu as provas, recolheu e foi corrigindo, no meio da aula, uma das nossas colegas chegou perto desse professor, eu estava perto, eu assisti a cena, ela falou assim, professor, eu fico indignada, eu fico inconformada. Ele falou, com o quê? O cara não tal, e sempre tira nota boa. E aí o professor, não era um cara velho, assim, experiente, era um cara novo, ele virou para essa menina e falou assim, isso é problema seu? O que isso tem a ver com você? Não tem nada a ver com você. Se você quer tirar nota boa, estuda mais. E para de ficar querendo cuidar da vida dos outros. Eu tinha 15 anos, gente, eu não esqueci. Eu lembro até hoje desse negócio que o professor falou. E quando eu vejo essa história que eu estou contando para vocês, eu imagino Jesus olhando para os outros 10 e falando assim, gente, o que vocês têm a ver com isso? Não é problema de vocês. Os 2 vieram pedir, deixa eles. Agora, se vocês estão reclamando porque vocês acham injusto, ou vocês estão reclamando porque vocês que queriam ficar do lado direito e do lado esquerdo? Olha como que é o nosso coração. Olha como que nós somos. A indignação não é porque era uma desonra, não é porque faltava respeito com o pedido que eles fizeram. A reclamação é porque estava todo mundo brigando para ver quem ia ficar do lado direito e do lado esquerdo. Diante de tudo isso, Jesus ele dá um ensinamento para a gente. Eu vou ler aqui na minha Bíblia o ensinamento que Jesus deixa. Está aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no verso 43, Jesus fala assim, entre vós não será assim. Entre vocês ou com vocês não vai ser desse jeito. O que Jesus estava querendo dizer? Ele diz assim, olha gente, aí na sociedade que a gente vive, as pessoas estão brigando por poder, as pessoas estão brigando por salário, as pessoas estão brigando por reconhecimento. Tem gente aí que está brigando até por vaga de estacionamento no shopping, né? Tá chegando o Natal, viu? Não vão me fazer uma papagaiada dessa, nenhum de vocês. Deixa outra pessoa estacionar, se arruma outra vaga, às vezes, enfim. As pessoas estão brigando por tudo. Por tudo. Tudo é motivo para brigar, tudo é motivo para disputa. E aí Jesus fala assim, olha, com eles é desse jeito, mas com vocês não pode ser assim. E aí Jesus explica por que no meio da gente não pode ser assim. No verso 45. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O que Jesus estava tentando ensinar para eles é o seguinte, escuta gente, vocês estão brigando para ver quem vai estar de um lado e do outro, por que vocês não param de brigar e olham para mim? Por que vocês não olham para ver a maneira como eu estou vivendo, a maneira como eu trato as pessoas? Olha a maneira como eu cuido daqueles que erram. Olha a maneira como eu trato os desonestos. Olha a maneira como eu trato alguém que fez uma coisa muito errada na vida. Olha como eu me aproximo dessas pessoas e olha o que eu faço por elas. E vocês estão brigando para ver quem vai sentar no trono? A vida da gente não é uma disputa para ver quem vai sentar no trono. A vida da gente é uma disputa para ver quem vai fazer alguém feliz. Quem vai fazer alguém feliz? Você conseguiu já fazer alguém feliz hoje? Fazer alguém feliz. Cuidar da pessoa, abraçar a pessoa, amar a pessoa, servir essa pessoa. E é por isso que o Evangelho de Marcos ensina pra gente que Jesus veio para servir. E Jesus veio para resgatar. Jesus veio para esse mundo, não foi para ser servido. Jesus ele não está tão interessado que você coloque ele num pedestal em algum canto da sua sala. Não é isso que ele quer. Jesus ele quer caminhar do seu lado enquanto você cuida das pessoas. Uma vez eu li um texto, e esse texto falava assim, que existem pessoas, não estou dizendo que isso daqui é errado, tá? Apenas uma reflexão.
Existem pessoas que têm um sonho, e elas falam assim, eu queria andar onde Jesus andou. E aí as pessoas vão a uma agência de turismo, compram uma passagem aérea que não é barata, elas viajam até outro continente, vão até a Terra Santa, e elas vão até onde Jesus foi sepultado, elas vão até onde Jesus falou com a figueira, elas vão até um monte, elas vão até uma caverna, e elas querem andar no caminho e nos passos que Jesus fez. E olha, eu vou insistir, se você já fez isso, eu sonho em fazer, faça, não estou dizendo que isso é errado. Agora, o que precisa ser ajustado na nossa visão é que se você quer andar no caminho que Jesus andou, vá a um hospital e visite uma pessoa que está internada porque ela está doente. Vá a um orfanato e atenda as crianças que estão lá abandonadas. Vá a um asilo, leia, abraça e escreva para um idoso. Vá ajudar alguém que está morando na rua, oferecendo alimento, roupa ou aquilo que for possível. Quer andar onde Jesus andou? Ande no caminho do serviço e trabalhe para resgatar a vida de outras pessoas. Essa é a essência do Evangelho de Marcos. E essa pode e deve ser a essência da tua e da minha vida, porque nós somos cristãos. Um dia um homem estava andando por uma ponte e resolveu mudar o seu trajeto, parar a sua rotina para salvar a vida de alguém. A partir daí, iniciou-se um trabalho diferenciado, mais de 200 pessoas foram resgatadas apenas por ele. Será que não está na hora da gente parar a nossa viatura, olhar para o lado e ver se tem alguém que está precisando da nossa ajuda? A gente pode fazer a diferença na vida de alguém. Isso pode acontecer. E esse Jesus, que veio servir e resgatar, ele vai te ajudar enquanto você estiver servindo. E ele mesmo vai resgatar a vida de muitas outras pessoas. O que eu mais queria hoje à tarde era que alguns de nós aqui fôssemos resgatados do nosso conformismo e do nosso comodismo, para que a gente entrasse numa vida de serviço, para a gente caminhar no caminho por onde Jesus andou. E eu espero que isso aconteça na sua vida. Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Querido Deus, obrigado pelo encontro que nós estamos vivendo aqui nessa tarde. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo registro que nós temos aqui feito por João Marcos. E nós te pedimos, bom Pai, ajuda-nos a colocar tudo isso em prática na nossa vida. Ajuda-nos a servir aqueles que precisam. Ajuda-nos a resgatar aqueles que estão perdidos de alguma maneira. Mas acima de tudo, Pai, ajuda-nos a caminhar o caminho que o Senhor caminhou. O caminho do serviço, o caminho do amor ao próximo. Que essa semana venha com oportunidades para servirmos, oportunidades para amarmos, mas acima de tudo, oportunidades para nós seguirmos o teu exemplo. É o que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Coloca aí na sua agenda, então, a partir de 7 de dezembro, o nosso encontro começa às 17 horas, não mais às 16 horas, tá bom? A partir do primeiro sábado de dezembro. Por hoje... Oi? Ah, tá. Ok. Obrigado, Rosa. Outro aviso para vocês. No momento que nós decidimos essa mudança, nós propomos também o encerramento do encontro manhã e as atividades que nós tínhamos no encontro manhã vão acontecer agora no período da tarde. Por isso, esse programa do encontro começa um pouquinho depois. Tá bom? É basicamente isso. Então, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana muito feliz, produtiva e de serviço.